Há muitas pessoas, eu tenho algumas pessoas da minha convivência familiar que estão presentes. Então, vou falar do mais velho, meu tio Sérgio Costa, a minha tia Gladys. Eu quero falar da Mariana Friedrich, que, por exemplo, foi psicanalista da minha filha, da minha esposa Gabi, dos meus irmãos todos, né? Meus irmãos, primos, tal, que estão aqui com a gente também. Eu vou falar sobre planejamento, e o planejamento ele começa com um pouquinho de imaginação. Então, para nos inspirar a imaginar como a nossa vida, onde a nossa vida pode nos levar, a gente começa com uma música, Força da Imaginação, em que Caetano Veloso canta com Dona Ivone Lara. Na volta, nós passamos então a falar sobre planejamento empresarial, pessoal e vamos em frente. Vamos lá. Força da imaginação vai lá além dos pés e do chão. Chega lá, o que a mão ainda não toca, coração que alcança, força da imaginação. Vai lá, força da imaginação. Vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, onde a mão ainda não toca, coração onde alcança, força da imaginação. Vai lá, quando o poeta compõe mais um samba, ele funda outra cidade, lamentando sua dor, ele faz felicidade, força da imaginação. Na forma da melodia, não escurece a razão, ilumina o dia a dia, força da imaginação. Vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, o que a mão ainda não toca, coração onde alcança, força da imaginação. Vai lá, quando uma escala atrás de lá do morro, que no asfalto nem é sonho, atravessa o coração, um entusiasmo medonho, força da imaginação, se espalhando na avenida, não pra mimar a fraqueza, mas pra dar mais vida à vida, força da imaginação. Vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, porque a mão ainda não toca, coração onde alcança, força da imaginação. Vai lá, força da imaginação. Vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, porque a mão ainda não toca, coração onde alcança, força da imaginação. Vai lá, quando o poeta compõe mais um samba, ele funda outra cidade, lamentando a sua dor, ele faz felicidade, força da imaginação. Na forma da melodia, não escurece a razão, ilumina o dia a dia, força da imaginação. Vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, porque a mão ainda não toca, coração onde alcança, força da imaginação. Vai lá, quando uma escala atrás de lá do morro, e do asfalto nem é sonho, atravessa o coração, um entusiasmo medonho, força da imaginação, se espalhando na avenida, não pra mimar a fraqueza, mas pra dar mais vida à vida, força da imaginação. Vai lá, além dos pés e do chão. Chega lá, porque a mão ainda não toca,
onde alcança força da imaginação. Vai lá. Que legal. Eu vi pandeiros, né? Pandeiro e coisa e tal, chocalho. Saudades do Brasil, né? Mas vamos em frente. Agora eu vou subir aqui. Valeu, viu, Francine? Eu vou subir aqui a, a apresentação e, ao falar um pouquinho sobre os objetivos do encontro, eu quero também falar um pouquinho a meu respeito, né? Então, meu nome é Marco Aurélio Bernardes. Ich habe 62 Jahre alt. Ich bin brasilianisch. Ich lebe in Deutschland halb 3 Jahre. Eu moro na Alemanha há 2 anos e meio. Eu vim com um projeto de estudar em nível de pós-doutorado, falando das questões do racismo e da diversidade, não é? Então, eu me encontro com vocês com essa disposição, com essa motivação, não é? Para refletir sobre desejo, para apresentar planejamento, para falar sobre estrutura de mercado, um pouco de economia, para apresentar características do comportamento empreendedor, para falar sobre o Canvas. Passada então a música inicial, que nos inspira, eu quero falar um pouquinho sobre desejos e conflitos nessa sociedade de consumo, né? São chamados que nós temos e que nos colocam numa situação muitas vezes difícil, não é? O trabalho humano é banal, ele foi banalizado, ele é supérfluo, né? E isso considerando que as nossas necessidades são crescentes, não é? Especialmente as necessidades socialmente construídas. Essa reflexão de Chico de Oliveira, um sociólogo brasileiro brilhante, a meu ver, falecido em 2019, aponta para as dificuldades de se viver numa época em que nós valemos aquilo que a gente consome e muito menos aquilo que a gente é, não é? Como ser humano, enquanto valores que a gente carrega, enquanto preocupações que a gente tem. O desejo fundamental e o desejo social. O desejo psíquico é por vida, é por saúde, é por comer, é por abrigo, é por poder, não é? O instinto de vida. O social é marcado por objetos, não é? As grifes, as marcas, marca tal, marca Y, né? A necessidade que vem de fora e que não nasce da vida, da saúde, do alimentar-se bem, do abrigo, de exercer uma certa influência. Eu toco no objeto e o prazer acaba. Eu comprei alguma coisa e o prazer acaba. E isso faz com que, por exemplo, como citado por um psicólogo, crianças que ganham muitos presentes, elas abraçam os presentes e depois olham para os pais e perguntam: o que mais eu vou ganhar? Ou seja, isso faz com que o desejo social provoque em nós uma insatisfação permanente e a gente não entende de onde isso vem, não é? Isso vem de um sistema que nos oprime, né? E que nos coloca necessidades que efetivamente a gente não tem. E quando a gente abraça necessidades que nós não temos, possivelmente a gente paga juros, não é? Quando a gente antecipa o prazer, nós pagamos juros. Não está no meu momento adquirir aquilo, eu adquiro e parcelo. Eu estou pagando mais do que o objeto. Muito bem, vamos em frente. Objetos não seguram o prazer. Objetos não seguram o prazer. A gente conquista e eles deixam de proporcionar para a gente prazer.
alegria. É, eu quero iniciar, eu vou começar, eu vou terminar com o poema. Poema de Ascenso Ferreira. Ele faleceu em 1965 e ele era um crítico de Getúlio Vargas, não é? Muito crítico ao governo Vargas. E ele escreve o seguinte poema: riscando os cavalos, tinindo as esporas, través das coxilhas, sai dos meus pagos em louca arrancada. Para quê? Para nada. É uma Ferrari numa rua de pouca extensão, e o camarada no semáforo, ele olha para o lado e fica hum, 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 e sai. E tem que frear logo ali na frente. Não é? Para quê? Para nada. Essa reflexão eu volto a ela ao final desse nosso encontro. Ascenso Ferreira, ele se coloca em relação à ditadura de Getúlio Vargas, não é? A ditadura no Brasil, e ele faz essa reflexão porque pagando impostos e coisa e tal, para que aquela imponência toda se aquilo não se revertia em efetiva democracia, criticando a ditadura Vargas. Vamos em frente. Breves considerações sobre associativismo e a promoção da dignidade humana. É muito especial falar com vocês que são associados da Embradiva, não é? A Embradiva, então, pessoas que têm essa visão de promoção humana, não é? Que se reúnem e organizam uma série de atividades voltadas a incluir pessoas, sejam elas quem forem, não é? Então, assim, vivemos num mundo que inclui. É impossível negar que a sociedade capitalista não nos inclui. Ela inclui, mas ela inclui pela perspectiva do consumo. A gente vale o que a gente veste, a gente vale onde a gente mora, não é? A gente vale pelo carro que nós temos, mas dificilmente olham para você pelo que você é, pela sua trajetória, pelos valores, pelos tombos, né? Pelas voltas por cima que você construiu ao longo da vida. Portanto, a inclusão é pelo consumo, não é? E não pela cidadania, que também não significa simplesmente votar. É o direito à moradia, é o direito ao transporte, é o direito a ter uma vida digna pelo trabalho, ter a sua renda, não é? Conquistar as suas coisas. O sistema, um minuto, viva. O sistema capitalista, ele é interessantíssimo, né? Porque ele funcionaliza a pobreza, diz o Chico de Oliveira. Ele funcionaliza a pobreza como? O pobre, ele não é desempregado, ele é ocupado. O pobre é ocupado como? Vendendo balinha no semáforo, no caso brasileiro, né? Vendendo pano de prato, vendendo produtos importados que no passado, ou contrabandeados, que eram do Paraguai e hoje são da China, não é? Então, essas pessoas são ocupadas, mas elas não deixam de ser desempregadas. E essa é uma perversidade. Nós temos que ter para a vida das pessoas, não é? Perspectiva, esperança, oportunidade. E isso, pelo visto, a Embradiva, ela tem essa preocupação, né? Essa preocupação em propiciar a você um espaço de reflexão, né? Um espaço em que você perceba como você consegue dar vazão ao seu potencial, à sua força criativa, não é? Ao seu conhecimento, a essa carga de vivências que podem se transformar em novas experiências profissionais, pessoais e profissionais, né? Que não necessariamente vivência se constitui em experiência. É diferente, são coisas diferentes. Vamos lá. Assim, pessoas, e aí eu falo das pessoas da Embradiva, mais uma vez, com visão crítica
e bem intencionadas formam associações, no caso brasileiro, associações de bairro, né, que tendem a, infelizmente, têm perdido espaço, e ONGs, né, para apoiar vidas, sobretudo de pessoas que têm demandas nas mais diversas perspectivas, tá? Essencialmente, vida digna. Vamos lá. Aí eu quero comentar com vocês sobre como a economia nos coloca uma ferramenta, a microeconomia, o estudo do particular, uma, uma, uma perspectiva, né, de a microeconomia nos auxiliando nas escolhas pessoais, profissionais, de mudança de um país para o outro. Por que eu vou mudar? Para que eu vou mudar? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Não é? Então, vamos ver aqui a estrutura de mercado do ponto de vista da oferta de produtos. Eu quero ofertar o meu serviço, eu quero ofertar o meu produto. Eu tenho 4 estruturas de mercado. A concorrência perfeita, o monopólio, o oligopólio, a concorrência monopolística. Onde é que a gente fica bem? Quando a gente está nessas duas situações aqui. Quando eu tenho muita especialização, tem muita gente demandando o meu trabalho, né? E eu defino o meu preço de venda. E aí, como exemplo, vamos pensar aqui oligopólio. Vamos pensar nas grandes marcas: Volkswagen, Fiat, Mercedes, Audi. Vai, 4 marcas. 4 marcas para atender um mercado de milhões de pessoas que querem comprar carros dessas marcas. Ok, tá? Agora, vamos pensar nas nossas competências pessoais. As nossas competências pessoais, não é? Elas devem ser construídas no sentido de que com mais estudo, com mais especialização, com construção de conhecimento, eu vou atender a mais pessoas e eu consigo definir o meu preço, o preço de venda da minha hora de trabalho. Se eu tiver muitas pessoas que fazem a mesma coisa que eu não consigo. Quem define o meu preço é o mercado. Um outro exemplo é quando a gente pensa num pintor de paredes. Tem muita gente que pinta paredes. Quem define o preço do pintor de paredes? Quem o contrata. Eu estou disposto a contratar um pintor de paredes pagando tanto. Aí o pintor dirá, dependendo da especialização dele, aceito ou não aceito. Se ele não aceitar, tem uma fila de outros pintores ou pintoras oferecendo o mesmo trabalho. Então, a especialização nos tira dessa situação em que muitas pessoas oferecem a mesma coisa que a gente. Então, por exemplo, pensemos na escolha de uma área de estudo. A demanda por pessoas na área de TI aqui na Alemanha, ela é alta, mas existem mais de 100, talvez muito mais de 100 áreas que você pode se especializar em TI, ou em fisioterapia, ou em enfermagem. A pergunta é, em qual área existe demanda, em qual área eu serei mais bem remunerado? E isso é parte de um planejamento. Não é para ser visto depois. Eu primeiro vou me matricular no curso, depois eu vejo qual aderência tem. Primeiro eu vou mudar de país, aí depois eu vejo onde eu me encaixo. Essa é a questão do planejamento, que não dá conta de tudo. Planejamento é uma etapa na vida, mas tem muitas variáveis que o planejamento não dá conta e você vai ter que fazer ajustes ao longo do tempo. Ele não pode ter essa pretensão de responder a todas as perguntas, mas a maior parte das variáveis o planejamento deve responder, tá? Então, nós precisamos sair da condição da oferta do nosso trabalho em concorrência perfeita, porque nós teremos muitas pessoas oferecendo a mesma coisa que nós e nós devemos nos encaminhar para cá, né?
para um ponto em que poucas pessoas têm a nossa bagagem teórica, a nossa bagagem de conhecimento, e é aí que a gente será melhor avaliado e remunerado. Vamos seguir. Falei um pouquinho de economia, eu vou falar aqui um pouco sobre o comportamento empreendedor. Nesse ponto do comportamento empreendedor, um psicólogo fez um levantamento de características comuns a empreendedores no continente africano, asiático, americano, europeu, e reuniu ali 10 características que os empreendedores que se diferenciam dos empresários. O empresário abriu uma empresa, né, contratou pessoas, colocou-as nas suas funções, mas ele não tem uma característica, um diferencial de inovação. Inovação em práticas, inovação no tratamento à diversidade, inovação na inovação de processos, inovação no sentido dos produtos que ele oferece. Então, essa é uma distinção clara entre empreendedor e empresário, tá? Mas, de todo modo, vejam aqui as características que ele reuniu. Quando eu penso nessas características, busca por oportunidades, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, assumir risco calculado, determinar metas. Meta é quantitativo, não é? Buscar informações. Antes de fazer, eu reúno as informações. Planejar e monitorar o que está sendo alcançado, ou, se não foi alcançado, por que não está sendo alcançado, né? Aquele resultado planejado. Persuasão, aquela estratégia de convencer as pessoas para os nossos projetos, né? E a rede de contatos. A rede de contatos que nos sustenta, que nos dá forças para seguir a independência e a autoconfiança, não é? E aí eu tomei uma licença poética e fiz uma inclusão do ser contemporâneo. O que é que está acontecendo na sociedade? Como é que a gente deve encarar, olhar para as modificações que estão ocorrendo, não é? Como é que a gente inclui o novo? Como incluir o novo? Ser contemporâneo e perceber as tendências. Porque se você não percebe tendências, não é? Você, por exemplo, não consegue incluir as pessoas que têm um pensamento, né, surgido no século XXI, um pensamento mais crítico, um pensamento, por exemplo, o meu modelo de trabalho era o modelo do meu pai, o modelo dos meus tios, dos meus avós, de trabalharem num lugar e se aposentarem naquele lugar. E hoje eu me defronto, por exemplo, com os meus alunos, né, na universidade, ou com a minha filha, ou com a minha sobrinha, ou com as minhas priminhas mais novas, que pensam no quê? Pensam numa atividade que eventualmente pode chegar a ser pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica que organiza o seu tempo e que trabalha para uma outra empresa. Mas, velho que sou, homem velho que eu sou, eu aprendi que hoje em dia, não é, a palavra empreendedor, ela não serve para todas as pessoas, nem todo mundo tem esse perfil. Eu posso construir? Posso, mas dizer que é empreendedor porque trabalha como PJ, não é? É um grande engano, porque nem todo mundo tem perfil empreendedor. E essa pecha de empreendedor pode servir só para precarizar a relação trabalhista. Então, é sempre um objeto de atenção, né? No sentido de, ok, estão me fazendo uma proposta para eu ser empreendedor e sair da condição de registro, né, de trabalho, de uma relação formal de trabalho e ser empreendedor. Mas
quais são as consequências? O que isso significa? Não é? Para a minha vida, para o meu planejamento, para o meu acesso a sistema de saúde, para o meu acesso à aposentadoria, no caso brasileiro, e aqui na Alemanha, o que é trabalhar como empreendedor? Tá bom? Dito isto, eu quero aqui falar sobre ferramentas de decisão, plano e modelo de negócio. Quando eu começo um plano de negócios para uma empresa, eu começo pelo Canvas. Canvas igual a telas. Eu começo pelo Canvas. Então, começar pelo Canvas é quem são meus clientes? Onde eles estão? O que eu posso oferecer para esse público? Então, eu começo delimitando, assim como numa pesquisa acadêmica, você não tem um espectro de pesquisa muito amplo, você delimita. Eu vou fazer uma pesquisa sobre a economia portuguesa, da economia portuguesa no período de 1975 a 1980. São 5 anos que eu escolhi, que eu delimitei, e aí eu mergulho nas informações da economia do país Portugal, não é? Eu não posso chegar e abranger 30 anos, até posso, mas assim, muitas vezes eu corro o risco de perder o foco. Portanto, no caso de modelo de negócios, qual é a proposta? No que eu sou bom, no que a minha empresa é boa, no que eu faço a diferença, por que as pessoas vão me procurar? Então, vamos ver aqui, plano de negócios. Eu vou sempre relacionando, pessoal, o pessoal e o empresarial, tá? Se eventualmente, Francine e Sofia, isso se perder, por favor, escrevam para mim, fiquem à vontade, tá? Como é que eu penso uma empresa? Como é que eu penso as pessoas? Nós seremos vistos amanhã pelo que nós fazemos hoje. A missão é o que eu faço hoje, a visão é como eu serei reconhecido. Isso vale para a empresa, isso vale para as pessoas. Perfeito? Ou não? Análise setorial. No caso, quando eu penso em análise setorial, eu como economista, como professor, eu penso, como professor com doutorado em educação, qual é a minha renda? Quanto eu ganho? Quem ganha muito mais que eu? Quem ganha menos que eu? Ou eu sou o que ganha menos? Se eu sou a pessoa que ganha menos, opa, luz amarela. Eu preciso tomar alguma providência para me reposicionar nesse mercado. A mesma coisa é a empresa. A empresa olha a lucratividade, a empresa verifica a rentabilidade. Por quê? Se estiver muito abaixo do mercado, sinal amarelo. Ela precisa se reposicionar. Ou, antes de uma trombada, como disse Jorge Ben, uma marcha ré com dignidade. Não é? Para, olha e pensa. Não é? Então, eu verifico como eu estou em relação a quem faz a mesma coisa que eu. Essa é a análise setorial. Análise de mercado, eu olho para a concorrência. No caso da empresa, a tecnologia, o preço. No caso dos clientes, onde eles estão, o que eles desejam, qual é a sua escolaridade, quais são os valores que circulam nesse meu potencial cliente, o que eles desejam. Será que eu consigo fazer a leitura do que o meu cliente deseja? Ou eu tenho, perdão, a arrogância de inferir que eu sei o que é melhor para o meu cliente? Eu sei o que é melhor, e nessas de eu sei o que é melhor, eu errar grosseiramente em relação àquilo de demanda que existe em relação ao meu serviço, aquilo de demanda que existe em relação ao meu produto. Vamos em frente aqui. No caso de uma empresa, a empresa precisa de pessoas, precisa valorizar as pessoas, precisa indicar
é, uma política salarial, claramente. Isso é cada vez mais difícil no Brasil, e eu entendo que, pelo menos, esse é um dos bons legados do estado do bem-estar social na Europa, não é? Especialmente na Alemanha. Você tem clareza de que a sua entrega vale tanto. Isso é muito claro, pelo menos para mim, nesse momento. A empresa também tem que ter um plano de marketing, né, de comunicação, e a empresa precisa ter e fazer mensalmente, regularmente, demonstrativo financeiro e cálculo de preço de venda, não é? Então, essa é uma estrutura simplificada e o que serve para as pessoas? Análise setorial, análise de mercado, no caso das pessoas, tá? É o que vocês têm que ter mais atenção em relação ao plano de negócios, no caso pessoal. Business Model Canvas. Significado de Canvas, telas. E agora eu falo de Canvas. Vamos lá. Antes de eu seguir nesse ritmo tal, Francine e Sofia, vocês querem comentar alguma coisa? Querem apontar um redirecionamento em relação a alguma fala? Acho que está perfeito. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos seguir. Francine, ainda estou sob o impacto daquele. Muito bem. Vamos lá. Modelo de negócios. Eu vou falar primeiro do conceito, eu depois conversarei com vocês sobre a aplicação, um exemplo de aplicação disso, enfim, um caso prático, e posteriormente a gente vai trabalhar, não é? Na construção de um. Em Minas Gerais, no Brasil, no estado de Minas, falam muito sobre toró de parpite. Toró de parpite, todo mundo palpitando, todo mundo dando opinião sobre alguma coisa, né? Toró de parpite, né? E essa mania de americanizar os termos, tal, falam em brainstorm, né? Então, a gente pega aquelas folhinhas pequenininhas, os post-its, né? E cola cada telinha do Canvas, tá? E você reúne as pessoas e quando eu falo quem são os clientes, as pessoas, cada um escreve num papelzinho e cola em segmento de clientes a sua opinião. Quem é o cliente da empresa? E você envolve todo mundo. Toró de parpite ou brainstorm, a proposta é: eu vou envolver as pessoas na construção do modelo de negócios da minha empresa. Eu vou envolver pessoas que gostam de mim na construção do meu modelo de negócios. Quem eu sou? Quem é a empresa? Vamos lá. Olha só, o modelo Canvas ele fornece espaço para diferentes conceitos. São diferentes telas. Quem são meus parceiros? Quais são as atividades chave, perdão? Quais são os meus recursos? Como eu me relaciono com os clientes, entre outros. Vamos a um exemplo mais à frente, um descritivo disso, né? Tela a tela. Proposta de valor. Qual é a proposta de valor da Embradiva? Por que as pessoas associadas procuram a Embradiva? Por que os meus alunos assistem às minhas aulas quando podem assistir a aulas de outros professores oferecendo o mesmo tema? Qual é a minha proposta de valor? Não é? Segmento de clientes. Há sempre um grupo especial de pessoas que quer adquirir o seu produto, o seu serviço. Sempre, não é? Os canais. Como é que eu chego? Como eu chego? Não como eu chego, mas como o cliente deseja se aproximar de mim. Por e-mail, pelo meu Instagram, que é muito fraco, diga-se de passagem, mas pelo Facebook, pelo WhatsApp, não é? Como eu me relaciono com os clientes? Como eles querem ser atendidos, não é? Relacionamento com os clientes.
A receita, como eu vou cobrar pelo meu serviço, deve estar de acordo com a forma como o cliente gosta ou pode pagar. O cliente pode pagar no débito, o cliente pode pagar no crédito, o cliente pode pagar com um boleto daqui a tanto tempo. Boleto no Brasil, no caso brasileiro, é um compromisso de pagamento num determinado prazo, não é? Mas, enfim, entender a clientela. E a gente não entende atrás da mesa, a gente entende a clientela conversando com as pessoas, né? Entendendo que é aquilo que é o mais tranquilo para elas, né? E que nos atenda também. Por quê? A nossa receita na vida, ao longo da vida, a nossa receita tem que ser igual ou superior aos custos. Se a nossa receita for inferior aos custos, eu vivo pagando juros, eu vivo remunerando quem é mais racional, quem tem comportamento mais racional que o meu. E isso tem um limite. Isso tem que ter um limite. Portanto, é, eu posso fazer, é, eu posso cobrar como o meu cliente quer até um determinado limite. Qual é o seu? Essa é a pergunta, não é? Recursos principais, recursos imprescindíveis para que a empresa funcione. Eu estou falando do Canvas empresarial. O que é importante para que a empresa funcione? Um computador, um bom pacote de dados, uma estrutura, boa iluminação, etc. Ok, esses são os recursos. Pessoas em cargos chave, né? Para a empresa, bem remunerados, esses são os recursos principais. Não é? Atividades principais. A gente não pode pegar um estilingue, que é da minha época, e ficar jogando pedrinha para todo lado. A gente tem que, com o passar do tempo, aprender com as experiências, com as vivências, e colocar esforço naquilo que merece, não naquilo que draga a nossa energia e não retorna para a gente. Portanto, quando nós falamos das atividades principais, no que eu sou mais forte, no que eu tenho condição, de oferecer mais das minhas competências e naquilo que eu ofereço, como elas serão retornadas, né, em termos de receitas para o meu empreendimento, para o meu negócio, tá certo? Parcerias principais, ninguém faz nada sozinho. A empresa tem a associação empresarial, as pessoas têm a associação que reúne as pessoas. Elas fortalecem a nossa caminhada, a nossa trajetória. Então, por exemplo, dá um exemplo prático. Eu sou economista, eu sou associado ao Conselho Regional de Economia. Eu pago uma anuidade para o Conselho Regional de Economia. Eles me protegem em algumas situações. Se eu vou fazer um contrato com alguém e querem me remunerar muito abaixo daquilo que o Conselho Regional de Economia indica, ele fala: olha, está bem abaixo, a média é essa. O seu salário como economista, como analista, deveria ser tanto. Está acima? Está na média? Ok. Está abaixo da média? Você tem elementos concretos para se posicionar. Isso vale para muitas outras frentes, né? O associativismo é importante. Estrutura de custos, diferenciação de valor associada à redução de custos ajuda a abrir espaços de mercado. Lamentavelmente, quando se fala em redução de custos, todo mundo leva para as pessoas. Eu vou demitir o João, né? Espero que não tenha ninguém com esse nome. O João que ganha 500 e eu vou pagar 100 para o Marcelo, não é? Só que o João, ele é parte da cultura, ele tem um conhecimento e esse conhecimento ele não é transferido para o Marcelo da noite para o dia. A empresa perde com isso. Custo não necessariamente deve apontar imediatamente para as pessoas. Custos podem ser melhorados com melhores processos,
com mais produtividade e uma racionalidade do sistema de trabalho, né? Uma racionalização no sistema de trabalho, não é? Não necessariamente as pessoas vão rebater na redução de custos. As pessoas, na verdade, boas, na nossa organização, elas deveriam ser preservadas e não serem colocadas primeiro em situação de risco. Em frente, um exemplo de aplicação prática do Canvas. Antes de falar a respeito da aplicação prática do Canvas, o Canvas é planejamento e existe uma passagem bíblica que fala sobre José, que, tendo em vista a inveja dos irmãos, né, ele foi vendido pelos irmãos para um funcionário, entre aspas, do faraó do Egito. José tinha uma sensibilidade, né? Ele recebeu uma missão, né, divina para um dom de adivinhação. Então, ele foi vendido ao faraó do Egito, que já sabia dessas possibilidades, dessas características de José, simplificando, e o faraó contou a José um sonho de 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. E José pensou e refletiu e disse ao faraó, né, o significado daquele sonho. Que viriam 7 anos de muita fartura no Egito e 7 anos de muita privação. O faraó perguntou a José, mas o que fazer? Poupar. Poupar. Então isso é bíblico. Em que sentido? Houve uma preparação, né, daquele povo para o período de escassez. Então, de toda a produção da época da fartura, houve uma parte daquela produção que foi reservada para o período da escassez. E foi dito e feito o período da escassez. Chegou e ninguém morreu de fome. Então, essa questão da poupança, da racionalização, da racionalidade no gasto com o dinheiro, é uma questão antiga, que é parte da nossa história humana e que a gente deve prestar atenção. Por que a gente não consegue fazer? São várias causas. O planejamento nos ajuda a ter uma clareza de por onde começar. Se a gente consegue cumprir ou não, vamos ver, tá? Aqui o Canvas e uma aplicação prática. Usei um tema que, eventualmente, ele chega com muita... as pessoas têm muita empatia com o tema da criação, né? Da educação. Então, é o tema que eu apresento a vocês. Segmento de clientes, no caso da educação de filhos. Segmento de clientes são os filhos. Os companheiros, eles criam os filhos e oferecem a seguinte proposta de valor. Eu construí isso, há divergências? Há. Fiquem à vontade em depois apontá-las. Oferecer aos filhos o essencial: amorosidade, lealdade, amizade. Criar para o mundo, não para a gente, criar para o mundo, né? Especializando os filhos em saber por que isso é importante na sua visão. Eu quero saber o que é importante para mim. Ajuda o filho a pensar por que aquilo é importante. E não só em como chegar lá, né? O caminho é esse. O caminho é dele, o caminho é dela, não é? E nesse sentido, como apoiar os filhos à independência e para a autonomia. Ninguém cria para si. Isso é egoísmo. Indicar limites, considerando que uma pessoa que cresce com limites, né, é uma pessoa que tende a ser mais feliz, pois vive bem com o que tem no momento, não é? Oferecer
de um jeito que respeite o jeito de ser do outro, né? O amor. Construir o valor da renúncia, construir o valor de gastar aquilo que pode. Os canais para que tanto ocorra: conversas, passeios e, sobretudo, exemplos. Eu fui de uma geração, sou de uma geração em que faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Isso teve um custo para mim. Por mais que as pessoas todas que participaram da minha formação sejam amores na minha vida, mas eu fico pensando que, como teria sido em muitos momentos, não eu hoje, já um homem velho, como eu já comentei com vocês, mas lá atrás, quanto eu teria aprendido, né, se eu tivesse sido provocado a pensar por que tem que ser assim, em relação à minha cor, em relação a qualquer tipo de discriminação dessas tantas que a gente encontra. Ah, é assim porque é assim. Não, não é assim e eu não preciso me conformar a isso, não é? Então, pensar no como, pensar no porquê é assim. Relacionamento com os filhos, né? Tempo para bons papos, um parque, um cinema, um teatro, jogos, estar por perto, né? Estudar junto, incentivar o aprendizado de outro idioma. E aí eu tenho uma experiência de uma pessoa muito próxima, muito amada, né? Que fez o BEAIS. BEAIS é um curso aqui na Alemanha que conseguiu aprovação com notas no quartil superior, ou seja, né? Não fez o curso por fazer, ela encontrou naquilo, no caso dessa pessoa, encontrou naquilo um propósito e teve alto desempenho. Ela de fato está aqui, ela de fato tem interesse nisso, ela de fato quer fazer desse momento aqui algo que tenha consequência na vida dela, não é? Vamos ao próximo. Fontes de receita. No caso da empresa, né, é o faturamento. No caso do relacionamento com o outro, com a outra, né, implica no prazer em perceber que os filhos estão conseguindo fazer boas escolhas e que quando eles fazem boas escolhas, você diria, eu faria coisa parecida. Valeu a pena aquela conversa, aquele papo, aquele cansaço, não é? De conversar várias vezes sobre o mesmo tema, valeu a pena, foi legal, não é? Então, assim, a gente se reconhece quando o filho, por exemplo, os filhos, né? Eles cedem o lugar para uma pessoa mais idosa, quando eles têm empatia com uma situação de discriminação, de separação, de violência. Eu me reconheço na minha filha nesses momentos, não é? E eu sou muito grato à mãe dela, sou grato pelos papos que a gente teve, porque a menina é assim. Eu sou grato pela Júlia também, pelo fato dela ser, a Júlia, essa moça do BEAIS, pelo fato dela ser aguerrida, determinada, briguenta e forte. Vamos lá, recursos principais. O que eu preciso? Eu preciso de informação educacional, eu preciso melhorar o meu repertório, eu preciso de livros, eu preciso, me reconheço em você também, Melissa, de amor, de entendimento das diferenças que eu tenho em relação à minha obra, né? E a consciência de que a gente entrega e cabe a eles fazer o melhor possível. Atividades principais: refletir e fazer refletir sobre o que essas pessoas estão escolhendo fazer com a sua vida. Criar momentos de diálogo, o canal de diálogo com os nossos filhos, ele tem que ser muito amplo e a disponibilidade para conversar sempre muito viva, não é? Conversar, trocar ideias. No início a gente pega no pé, aí depois a gente conversa, a gente dialoga e a gente
sobretudo, mostra pela nossa forma de ser como determinada situação poderia ser diferente. Os filhos querem aprender pela nossa experiência, não só pelo que a gente fala. Fiz uma apresentação de um exemplo prático de construção de canvas pessoal e agora eu sigo aqui. Deixa eu me ver aqui. Ah, sim. Eu não faço isso sozinho, né? Eu preciso do meu companheiro, da minha companheira, para tanto. Então, os parceiros na educação não divergem na frente dos filhos para colocá-los naquela confusão e, ao mesmo tempo, como são inteligentes, falar: meu pai ou minha mãe estão pensando como eu, né? Um dos dois, então vou me aproximar mais de um e deixar o outro meio de canto. A gente tem que falar uma coisa só, ponto, né? Então, assim, e ter uma linha de pensamento, e as pessoas que nos ajudam nesse sentido são familiares, alguns bons amigos, a escola, um bom teatro, um bom filme, uma boa viagem e tal. Estrutura de custos. O custo aí, ele é imenso, né? Porque ele envolve o nosso cansaço. E a gente fica cansado pra caramba, não é? Então, livro, curso, palestra, tempo, 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 tempo. Mas eu já falei sobre esse assunto, mas eu preciso falar mais. Isso cansa. Mas a gente cansa com o que a gente gosta. A gente estressa, eu estresso com um colega de trabalho que é implicante, com uma pessoa que pega muito no meu pé, mas eu não posso estressar com a minha cria. Eu posso ficar cansado, mas não estressado. A gente cansa daquilo que a gente gosta, né? Gosta muito de fazer. Eu fiquei cansado de correr hoje. Corri bastante, fiquei cansado, mas eu amo correr. É isso. Vamos seguir aqui. Existem alguns caminhos para você formar essa, esse, essas características empreendedoras, né? Tem cursos online gratuitos no Brasil, tem cursos no Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, no caso brasileiro, não é? E tem um curso que é o Empretec, que é uma vivência, que você fica isolado num apartamento, olha, num espaço lá definido pelo Sebrae, e você tem uma série de experiências nesse processo de imersão que fazem você definir coisas na vida. Dentre elas, quero abrir uma empresa ou não? Quer abrir uma empresa? Então você vai passar por essa situação, aquela, e ao final, aquilo te motiva a tomar decisões, né? Olha, eu até pensei antes do Empretec que eu quisesse abrir uma empresa, mas passando pela Empretec eu vi que eu sou empreendedor? Sou, mas eu gosto desse meu comportamento empreendedor, buscar iniciativas, persistência, busca por soluções, trabalhar em equipe dentro de uma organização que valorize o comportamento empreendedor. Show de bola. Segue em frente, tá? Agora, ele nos ajuda a tomar decisões. E aqui eu deixo um link, né, de cursos. Tem vários cursos, no caso do Brasil, voltados ao fomento do empreendedorismo, à formação empreendedora. Então, tem um link aí. Sobretudo, olhem no Sebrae, tá bom? Aqui tem um vídeo, né, do Mário Sérgio Cortella, um vídeo muito curto no YouTube. Aí eu pergunto à Sofia e à Francine: vocês acreditam ser possível? Francine, tudo certo? Vocês acreditam ser possível passar esse vídeo? É 1 minuto, esse do Mário Sérgio Cortella. Tem o link aqui. Marco, eu não consigo pegar o link da tua apresentação, mas se você passar pelo chat, ou se a Sofia tiver e quiser me passar, eu faço sim, coloco. Francine, eu mandei-te o PowerPoint agora pelo WhatsApp. Tá. Se conseguires abrir. Eu posso fazer assim, então, né?
Então, enquanto a Francina está a tentar passar o vídeo, eu vou dar aqui só duas informações muito rápidas. Tá bom? Tá, pode ser? Claro. Aproveitar a audiência só para informar que em breve, sim, Desculpa, eu não uso o pacote Office, então, por favor, me passa o link ok. do, do vídeo mesmo, Marcos, se possível, aqui pelo E- chat. Tá bom? E a Então, gente volta, pessoal. Nós temos a fala da Sofia, né? aproveitar este momentinho Isso. técnico, não é? Para dizer que na próxima semana, esta semana e a próxima semana, a Embradiva tem dois eventos, um presencial e um online. O primeiro evento é presencial e é o BIA. O BIA, vai ter a presença. O BIA é um evento que nós fazemos uma vez por mês na Quinta Curumim e é sobre beleza, integração e autoestima e conta com comida brasileira, com esteticista, cabeleireira, manicure. E este vai ter também a presença especial do Bloco de Carnaval da Ginga. Acho que disse corretamente o nome, não é? E, e o próximo, que será no dia 27, eu peço desculpa, na outra semana a seguir, dia 27, será um evento online sobre a qualidade dos relacionamentos e sobre a saúde mental. Um tema super importante e será com a psicóloga Raquel Coppola. Problema técnico resolvido? Ainda não? Ok. Não, eu aguardo ainda o link. Ah, bom. Ah, Sofia, passar o link para a Francine e, na sequência, nós faremos uma reflexão aqui, não é? Para Sim. fechar essa apresentação e partirmos para um exercício. Se alguém também tiver dúvidas, entretanto, pode levantar a mão para participar enquanto, Roseli, enquanto eu tento fazer isto o mais rápido possível. você acha melhor eu seguir com a apresentação e depois nós colocamos esse link? Não, né? Eu Fala, julgo que Francine. agora está tudo em ordem. Tá na mão já. Então, Mário Sérgio Cortella, reflexão sobre empreendedorismo, 1 minuto. Um momento. Aqui com o professor Mário Sérgio Cortella. Eu queria que ele me falasse qual que é o pulo do gato. O pulo do gato é a gente lembrar do gato da Alice no País das Maravilhas. Aquele gato com o qual ela se encontra duas vezes, na primeira nada acontece, mas Alice está perdida naquele mundo. E uma hora ela encontra o gato no alto da árvore e fala para ele assim: "O senhor pode me ajudar?" O gato diz: "Claro." Ela fala: "Para onde vai essa estrada?" Ele diz: "Para onde você quer ir?" Essa é a grande pergunta. E aí a Alice diz: "Eu não sei, eu estou perdida." Ele diz: "Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve." E por isso o pulo do gato é lembrar do gato da Alice que dizia: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a primeira coisa é ter clareza do para onde se deseja ir. Quando a gente sabe onde quer chegar, a gente junta o material, faz a mala, né, vê o que precisa, dosa o ritmo, descansa ou não, acelera e, portanto, empreende. O empreendedor ou a empreendedora é aquele que, tendo clareza de qual é o desejo, né, do local onde chegará, ele estabelece os princípios, que são os pontos de partida, e as metas, que são o ponto de chegada. Mas, acima de tudo, prestar atenção no gato da Alice. Tudo bem, pessoal? Deu para ouvir, né? A reflexão. Ótimo. Então, Alice no País das Maravilhas, quando a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, qualquer alternativa, sobretudo de fora, que nos chega, serve.
E não é por aí, né? A única coisa que a gente não consegue poupar é o tempo. A gente consegue poupar dinheiro, consegue poupar água, né? Poupar roupa, usando menos, mas o tempo a gente não consegue poupar. Eu não consigo, se eu dormir 24 horas, esse dia eu não tenho de volta ao final. Ah, eu tenho mais um dia de vida, não terei, não é? Com essa reflexão, eu quero voltar aqui a, ao poema gaúcho, que iniciou o nosso encontro. Riscando os cavalos, tinindo as esporas, través das coxilhas, sai de meus pagos em louca arrancada. Para quê? Para tudo. Para tudo. Não para nada. Eu não faço força, eu não faço movimentos vigorosos na vida, eu não coloco energia nas coisas para nada. Tem que ter propósito nessa coisa toda. Para alguma coisa, tá? Então, eu quero fazer com vocês aqui eu vou apresentar as referências, né? O Segredo de Luísa, do Fernando Dolabella, O Valor do Amanhã, ensaio sobre a natureza dos juros, do Eduardo Janetti, Trópicos Utópicos, uma perspectiva brasileira da crise civilizatória, do Eduardo Janetti, e o livro Básico em Economia, Fundamentos de Economia, do Marco Antônio Sandoval Vasconcelos e do Manuel Henrique Garcia. Agora, eu quero fazer uma proposta de que os que estão conosco peguem uma folhinha, não é? E escrevam: quem é você? Quais são as suas habilidades, competências e desejos? As pessoas que estão no Brasil, esse exercício obviamente é válido. As pessoas que estão no Brasil e que querem vir para a Alemanha para viver, não é? As pessoas que estão na Alemanha e que têm uma série de competências e que querem dar vazão a essas competências, seja empreendendo, seja trabalhando, seja se recolocando, se reposicionando profissionalmente. Quem é você? Que habilidades você tem? Que competências você tem? O que você deseja? É interessante esse exercício, porque quando a gente fala, eu conheço uma pessoa e falo, a pessoa pergunta assim para mim, como eu sou? Aí eu falo, você é assim, é assado, tal. Aí a pessoa pergunta para mim, devolve a pergunta, como você é? Eu falo, não sei dizer, fala você, né? Então a gente tem muita facilidade em falar do outro e pouca facilidade em nos conhecer, nas competências, desejos e habilidades. Olhe para você mais uma vez. Quem é você? Agora olhe para você. Qual é a sua proposta de valor? O que você é ou faz que distingue você de outras pessoas como economista, como administrador de empresas, como estudante na sala de aula, como psicanalista, né? Psicólogo, psicóloga. O que distingue você, né? De outros profissionais com perfil semelhante? Tela 3 ou pergunta 3. Quais pessoas você ajuda com o que você é, com o que você tem? Como você ajuda, apoia, estimula pessoas? De que maneira? Eu estimulo dando conselhos. Ok, legal. Tá? E tecnicamente, que tipo de competência, que tipo de ferramenta você domina que você pode ajudar outras pessoas? Eu sou craque em Excel. Eu sou craque em BI. Ok. E você ajuda alguém, você tem retorno disso, escreva, né? Eu falo muito bem inglês, falo muito bem alemão, escreva. Como as pessoas que têm interesse em suas habilidades chegam até você?
Você tem clareza sobre isso? Ah, é o amigo do lá, lá, que chega e me apresenta, e aí as pessoas chegam até mim. Ou pelo que eu faço determinadas postagens no Instagram, ou tenho um canal no YouTube, e as pessoas chegam até mim. Eu tenho conta no LinkedIn, não é? Como as pessoas chegam até você? Você tem clareza a respeito? Legal. De que forma acredita que você consiga auxiliar essas pessoas profissionalmente? Ah, eu ainda não tenho nenhuma formação universitária, mas você tem competências já. Você está ainda, lembra daquela estrutura de mercado em concorrência perfeita, não é? Você tem muitas pessoas que fazem coisas parecidas com aquilo que você tem condições de entregar. Entretanto, entretanto, você já começa a ter clareza sobre como você pode participar do mercado profissional e direcionar as suas competências, as suas habilidades. De que modo você se relaciona ou interage com pessoas ou organizações? Você manda currículo? Você acessa o site das empresas e se inscreve para processo seletivo e coisa e tal? Você segue as organizações no Instagram para saber qual é a missão que a empresa faz, qual é a visão, como ela quer ser reconhecida no Instagram, para depois fazer uma aproximação com mais autoridade? Tá certo? De que maneira você interage com as empresas que você imagina, força da imaginação. Se eu pudesse chegar lá, como eu chegaria? Essa é a pergunta, né? De que modo você interage com pessoas ou organizações que podem ser importantes na sua vida ou na sua trajetória, seja no Brasil, seja na Alemanha. Como atualmente, como atualmente você interage com as pessoas? Tem algum modelo de interação que te favorece? Que você é mais forte? Ah, você é muito comunicativo, você gosta de jogos, então as conversas que nascem no contexto de jogos, elas me abrem a possibilidade de ter mais conversa com as pessoas. Ah, eu gosto muito ah, de futebol, de vôlei, de natação, enfim. Como é que você consegue chegar nas pessoas? Gosto muito de literatura, né? Literatura francesa, eu gosto de discutir economia. Tem muitas pessoas que gostam dos mesmos assuntos que você e que eventualmente podem te apoiar no seu desenvolvimento. Como é que você chega até elas? Né? Com quem você conta nos seus projetos pessoais? Ah, eu conto com os meus pais, eu conto com um tio, uma tia, com um amigo querido. Como é que essas pessoas podem te apoiar? Escreva. Como é que elas podem me apoiar dentro da sua forma de pensar? O que você pode pedir para essa pessoa para te apoiar numa transição de carreira, numa mudança de país? E se eu vou mudar de país, qual é a minha rede de apoio? A quem eu vou buscar? Tem alguma associação que pode me ajudar nesse processo, me explicando o que é morar na Alemanha? Tem alguma rede que eu posso criar que me favoreça nesse sentido? Me apoie nesse sentido? Qual é a sua fonte de renda hoje? Qual é o valor? O que você tem? Qual é a sua fonte de receita? Quanto você investe em livros, cursos? Quanto você paga de faculdade? Quanto você pagaria morando na Alemanha? Qual a sua receita para dar conta desse tipo ah, de, de custo, de despesa, não é? Lembrando, a receita deve sempre se igualar ou superar os custos. Se isso não acontece, sinal amarelo. Alguma coisa está errada. E você precisa reavaliar gostos, hábitos, estratégias, certo?
Muito bem. Eu acho que assim nós fechamos essa apresentação e eu vou ficar à disposição para perguntas, para esclarecimentos. Me parece que a associação ela definiu um critério que, por ordem de inscrição, então eu vou receber cinco. As pessoas vão responder a essas perguntas, né? Essas 9 perguntas, eu vou escrever um planejamento pessoal para elas, né? Um canvas para elas, não é? Mas eu creio que essa gravação também fica disponível no YouTube e a partir daí as pessoas podem pensar a respeito de si mesmas e planejar próximos passos na vida pessoal, na vida profissional, na educação e assim por diante. E, inclusive, mudança de um país para o outro, que sem rede de apoio, sem estratégia, sem planejamento, é muito árduo, é muito difícil, a vida é muito dura fora do país em que a gente conversa com as pessoas no nosso idioma, consegue entender expressões, consegue entender sutilezas, não é? E aqui a sutileza ela chega até você de uma outra maneira, e nem todo mundo é preparado para isso, nem todo mundo se organiza, nem todo mundo se planeja para tanto. Francine, Sofia, eu encerro e me coloco à disposição. Nós temos ainda uns 10 minutinhos, não é? Mais ou menos, para abrir a perguntas das participantes e dos participantes. Mas antes de passar às perguntas, sim, Oi, Sofia. Nós temos uma música, né? também temos uma música, sim. Podemos colocar já? Podemos. E aí é o tempo de organizar as perguntas e tal. Mas então, antes de passar também para a música, só queria fazer um grande agradecimento ao professor por esta aula, por este workshop. Eu acho que foi bastante elucidativo e permitiu que as pessoas pensassem um pouquinho mais sobre como promover as suas competências, não é? Os seus conhecimentos e utilizá-los para construir algo que têm na cabeça, que planearam, não é? E que às vezes não conseguem finalizar. Um grande agradecimento também à Francina, eu esqueci-me de mencionar isso no Assim, início, que me salvou aqui durante todo o workshop na parte técnica. Muito obrigada, Francine. obrigado. E ainda só dizer, só para mencionar que as 5 primeiras inscrições receberam um e-mail a informar que realmente foram as 5 primeiras inscrições. Por isso, verifiquem os vossos e-mails, verifiquem se está no não solicitado, no e-mail não solicitado, se não receberam nenhum e-mail. De qualquer das formas, se não receberam nenhum e-mail nosso, podem entrar em contacto connosco nas nossas redes sociais, tá bom? Agora, Francina. Qual é a música? Qual é a música? Essa Eu tô ajudando na parte técnica, mas vocês viram que tipo, A eu música, entrei nos 46 do segundo tempo. é Ivone Lara e Caetano, não é? Ivone Lara É e a Caetano mesma do Veloso já início? foi, não é? Ó. A música para encerrar é do Gilberto Gil e foi gravada. O nome da música é Vida, né? Está Ah, no ok. Slide 28. E a vida dá voltas estranhas, não é? Envolve apertos, tropeços, incertezas, muitas, né? Mas também há alegria. Então a gente precisa usufruir do momento. E aí essa música que a banda Obina Choque é dos anos 80. Esse é o bom de ser velhinho, né? Eu acompanhei muita coisa.
e filhos de diplomatas, né, de países africanos montaram essa banda em Brasília e eles tiveram um hit, né, uma música assim com grande sucesso, que é essa que o Gil vai interpretar. Obina Choque. Não, só um momento, porque eu recebi aqui o Força da Imaginação, e agora qual é que tu precisa, Gilberto Gil? Vou ter que, eu procuro aqui no YouTube rapidão. Gilberto Gil. O nome é Vida. 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 Tá aqui. Vida Gilberto Gil. Em relação à questão, à pergunta formulada pela Sofia, sim, pode disponibilizar esse material, né? E que seja bem útil aí para vocês. Então, eu sugeria que quem quiser o material que nos envie e-mail para o e-mail que recebeu. Ou seja, que envie o e-mail para o endereço de e-mail do e-mail que recebeu sobre a confirmação da inscrição. Perfeito. Francine, se tiver... ok, já está. Agora vai. Meu instrumento agora está desmontado. Vida é assim, vida é assim, vida humana. Vida é assim, vida é assim, vida humana. Vida é alegria, vida me dá prazer, vida é a luz do dia. Vida vivida. Vida é o amor, vida é cor e confusão, vida é som e paixão, vida é alegria, vida me dá prazer, vida é a luz do dia, vida vadia, vida é o amor. Vida é cor e confusão, vida é som e paixão.
Eu creio que deu o tempo, né? Sensacional, viu, Francine e Sofia? Obrigada. Imagina. Professora, se me permite, eu queria primeiro agradecer pela aula, né? E mostrar meus dedinhos pretinhos, porque eu estou reconstituindo dois instrumentos musicais enquanto eu ficava ouvindo a sua palestra. E aí, com isso, eu gostaria de falar, como o senhor sempre falou ali, da questão do propósito, do planejamento, né? E domingo, como a Sofia falou, a gente tem um evento no BIA que vai ser em prol do bloco de carnaval. Então, o que eu quero falar assim do propósito, né? E com esse bloco de carnaval, já fica o convite aí para o senhor de participar, Que que legal. é um ano de planejamento, Uhum. é um propósito de levar a cultura brasileira aqui na Alemanha, trabalho, mão na massa, limpar instrumentos e Sim, treinar e fazer. Então, assim, tudo que o senhor colocou ali com relação ao Canva, todo o projeto, seja ele institucional, seja ele particular ou profissional, ele tem que ter todos esses campos, né? Ele tem, acima de tudo, saber, e eu sempre, toda vez que eu falo, eu uso aquela frase do gato. Porque se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar basta, qualquer caminho, né? Basta. E a gente tendo um norte, a gente consegue realmente chegar com o nosso objetivo. Então, muito obrigada eu te agradeço. por a sua apresentação aí, curti bastante. Eu te agradeço, não é? Eu agradeço a você, agradeço a Sofia e em nome de vocês, por intermédio de vocês, a Embradiva por criar essa possibilidade, a Mariana Schunk, né? Que eu também quero deixar um grande abraço para ela. Eu fico à disposição. Se alguém quiser participar, pode simplesmente ligar o microfone e participar. Se não tivermos participações, então podemos encerrar o workshop, não é? Sim, E qualquer dúvida que tenham, podem entrar em contato connosco e nós fazemos a ponte entre o professor Marco Aurélio eh, e a pessoa que, que tá tiver perfeito. interesse. Sim. Eu depois, você vai manter aquele grupo? A gente vai conversar, depois a gente combina o modo como eu recepciono essas informações para construir o canvas dessas pessoas. Entretanto, nós também vamos enviar novamente os e-mails às 5 primeiras inscrições para relembrar que têm a oportunidade de ter o Canvas analisado e para nos enviar a resposta As às. 9 perguntas no final, né? E vamos continuar em contacto, com certeza. Certamente. Tá bom. Muito obrigado, viu? Aqui na Alemanha, boa noite, né? Boa noite a vocês. E no Brasil, boa tarde, né? 16h36. Então, um fraterno abraço aos brasileiros e às pessoas que vivem aqui na Alemanha também. Muito obrigado. Muito obrigada, boa tarde e boa noite a toda a gente. Boa noite e até. Tchau. Tchau.